Daí pessoal que segue a gente aqui no Van Filosofia. Hoje a gente vai discutir nesse vídeo aquele slogan que a gente está ouvindo muito por aí. Não faça faculdade, não faça universidade, não faça um curso de ensino superior simplesmente porque não serve para nada. Eu tenho visto uma proliferação gigantesca de argumentos, especialmente em vídeos do YouTube, em posts em redes sociais, de pessoas dizendo que nós não devemos fazer universidade, nós não devemos fazer faculdade, que fazer faculdade é um dispêndio de tempo e de dinheiro para algo que não vai te trazer, na verdade, muita vantagem competitiva no mercado de trabalho, não vai ajudar na sua formação. E a gente começa a ver uma série de razões mais comuns de por que esse argumento vai sendo levado a cabo, né? Eu diria que as razões mais comuns, assim, inventariando as razões mais comuns, são as seguintes. Em primeiro lugar, essas pessoas admitem que haja um divórcio entre aquilo que se aprende nas universidades, aquilo que se discute nas universidades e a vida prática, né? Então a ideia básica é de que a universidade é teórica demais e que a vida é muito mais prática, que existe uma complexidade muito maior na vida prática do que efetivamente nós poderíamos reproduzir em condições de laboratório na universidade. E também por razões de mercado, né? Ou seja, o mercado está atrás de pessoas que saibam fazer, seja lá o que for, né? Uma atividade qualquer, e não se importa com diplomas ou títulos, né? Isso é bem estranho, porque na verdade existe uma série de profissões que são regulamentadas por lei e que efetivamente não são um know-how, né? Não tem nada a ver com saber fazer alguma coisa, mas elas exigem, né, uma comprovação, até para inscrição profissional, para você poder legitimamente, né, exercer uma determinada profissão. Elas exigem que você seja de alguma maneira titulado, né, de alguma maneira graduado. Por exemplo, a gente não aceitaria ser operado por alguém que não tivesse passado pela faculdade de medicina, que não tivesse feito residência, que não tivesse feito especializações na área lá da nossa operação, simplesmente porque o cara sabe fazer, né? Então, esse é um argumento um pouco bizarro. Mas isso tudo, esses argumentos, eles acabam se produzindo dentro de um contexto que eu gosto de chamar, que é um contexto de dois devires paralelos, né? Que é o devir professor do youtuber, em paralelo com uma outra transformação, né, que é o devir youtuber do professor, né? Se por um lado, nós professores de universidade estamos sendo a cada vez mais solicitados, né, para estarmos nessas outras mídias, o que é todo um trabalho em paralelo com aquilo que a gente já desenvolve, tanto é que muita gente tem problematizado isso em redes sociais, em discussões, etc., dizendo, olha, nem todo mundo que faz pesquisa tem que necessariamente fazer divulgação, nem todo mundo que faz divulgação necessariamente são grandes pesquisadores. Então, nem sempre essas duas figuras, né, do pesquisador, do acadêmico, em sentido mais estrito, e do divulgador científico, coincidem, e não tem que coincidir, né? Então isso é uma coisa que as pessoas têm problematizado justamente em função do acúmulo de trabalho. Por outro lado, o que a gente está vendo, e talvez a gente não esteja olhando para isso com tanto vigor quanto estamos olhando para o devir youtuber do professor, é o devir professor do youtuber, né? Quer dizer, são pessoas com alguma determinada formação, com alguma experiência profissional, que vêm até esses canais agregar valor, como eles gostam de dizer, para a vida das outras pessoas, e aparentemente o fazem de forma gratuita, de forma desinteressada, simplesmente porque gostam de ensinar, ou gostam de estar em contato com outras pessoas, ou querem estar em contato com pessoas que têm interesses em comum, e portanto vão formando redes, né, com essas pessoas que estão interessadas nas mesmas coisas. O grande ponto aí é que o elemento central, né, que produz essa transformação do youtuber em professor é a experiência, né? É o fato de ter passado por determinadas coisas, de ter frequentado, sei lá, certas escolas, e principalmente o de ter vivenciado na prática algum tipo de experiência, né? Então a experiência é o fator habilitador, independentemente de formação, de títulos, de habilitação, e é isso que transforma essa figura numa figura tão interessante para a qual eu acho que os estudiosos da educação deveriam estar olhando. Não que ela seja uma figura que indique o futuro do que é o professorado, acho que muito longe disso, mas
deveriam estar olhando porque, de fato, parece estar havendo uma descentralização, né, no que diz respeito a esses clusters de informação. A universidade não é mais e não deve mais ser o centro primordial da emissão de informação. Mas isso significa que nós tenhamos que repensar talvez o papel da universidade. Mas bom, quero voltar aqui a inventariar os argumentos, né? Os argumentos de todas essas pessoas que dizem no fim das contas, né, não faça faculdade, em conclusão, acabam afirmando que a universidade é um centro de conhecimento praticamente inútil, é tempo jogado fora, é dinheiro jogado fora, e a universidade se torna especialmente inútil por algumas razões que estão estruturalmente ligadas às redes e à internet, né? Em primeiro lugar, se as pessoas partem da premissa de que toda informação relevante, toda informação necessária está na internet, ou seja, tudo aquilo que não está na internet não está no mundo, né? Segundo, de que a internet, por ser supostamente uma rede descentralizada de informação, global, universal, ela democratizou o conhecimento e a informação, e a gente sabe, na verdade, que essas fronteiras, né, elas estão determinadas por uma série de variáveis, talvez não seja tão democrático quanto essas pessoas imaginam. Em terceiro lugar, porque se toda a informação necessária está na internet, se a internet democratizou o conhecimento e a informação, nós temos aí as perfeitas condições para uma narrativa de meritocracia individual, né? Basta força de vontade para que o indivíduo desenvolva um certo autodidatismo, de modo que encontrar a informação útil e estudar essa informação útil, apropriando-se desse saber, é mérito individual, né? Ou seja, você vai saber mais se você procurar mais, né? Você vai saber mais se você for um indivíduo que se desafie no sentido de buscar informações cada vez mais profundas sobre um determinado tema. E de novo, eu quero insistir aqui no fato de que eu não acho que esses argumentos sejam completamente inválidos. Eles têm algo de verdade, né? E é justamente à luz de algumas das suas observações que talvez nós devamos repensar a própria experiência da universidade. Questionar, por exemplo, se a universidade tem cumprido seu papel na formação e na qualificação de mão de obra qualificada ou não. Questionar, né, se formar e qualificar profissionais para o mercado de trabalho deve ser o único papel da universidade. Se ele deve até mesmo ser o seu papel predominante ou não. Se a universidade deve ter outros papéis que talvez envolvam a formação de mão de obra, né, a qualificação de pessoas para o mercado de trabalho, mas se o papel da universidade está para além disso, né? Terceiro ponto, né, questionar se as universidades têm conseguido ir além desse papel, que seria o papel mais simples, né, que seria o papel mais esperado do ponto de vista de instituições geralmente, né, financiadas com dinheiro público, que, portanto, devem devolver algo para a sociedade. Devolvem esse algo para a sociedade na forma de profissionais bem qualificados, ajustados às necessidades do mercado de trabalho. E ainda, né, seria o caso de nós questionarmos se a internet efetivamente tira da universidade o posto de fonte privilegiada da informação qualificada. E se isso acontece, qual deve ser o papel da universidade nessa nova cena da economia do conhecimento compartilhado? E ainda que essas questões sejam legítimas, e todas elas muito urgentes, me parece totalmente absurdo saltar desses questionamentos válidos à conclusão que me parece absolutamente ridícula e inválida de que fazer universidade é inútil, de que cursar um curso superior é inútil, ou mesmo acenar a esse imperativo: não faça universidade, não faça faculdade. E aí eu quero discutir um pouco essas razões com vocês. A primeira razão pela qual eu acho que esse imperativo não faz nenhum sentido é porque ninguém te ensina nada de graça. Nas universidades ninguém te ensina nada de graça por uma razão muito simples. Aprender não é um processo passivo, né? Você tem que fazer alguma coisa para você aprender. Todo mundo sabe disso, né? Se você não estuda, você não aprende. Se você não lê, você não aprende. Se você não escreve, você não aprende. Então, não é um processo passivo, você não vai receber isso por osmose, né? Não é de graça. E quando a gente pensa em termos econômico-financeiros, não é de graça mesmo, né? Porque ou você vai cursar uma universidade privada e vai pagar uma mensalidade, ou você vai obter um financiamento, né, acadêmico, um financiamento universitário, sei lá, um FIES da vida, um ProUni da vida, ou seja, alguém está pagando isso,
Ou você vai para uma universidade pública que vai ser custeada com tributos que são seus e que são, na verdade, de toda a comunidade que está ao redor de você. Né? Segundo, ninguém te ensina nada, mesmo na prática. Né? Muitas dessas pessoas que dizem, não faça universidade, porque tudo que você tem que aprender, você vai aprender na prática. Mas como é que alguém começa a aprender as coisas na prática? Faça trabalhos gratuitos, faça trabalhos voluntários. Né? Se você quer aprender uma determinada profissão, vá lá e seja um estagiário não remunerado por 1, 2, 3, 4 anos até você aprender tudo aquilo. Aí você empreende, né? Você formaliza o seu negócio, ou então você vai ter um bom currículo e um bom know-how para que você possa se oferecer como mão de obra qualificada na prática para o mercado de trabalho. Nota que isso faz com que você insira numa modalidade de trabalho gratuito, né? Em que você basicamente desterritorializa o estágio. Né? O estágio é uma figura tradicional em que você vai trabalhar, né? Mas não é trabalho no sentido estrito do termo, porque você vai ser remunerado em parte por conhecimento, né? Agregando experiência, prática, e em parte você vai receber uma bolsa, né? Um auxílio, uma remuneração, o deslocamento, quer dizer, o custeio mínimo para que você efetivamente possa prestar esse trabalho e ao mesmo tempo se qualificar como um futuro profissional na área. Então, isso vai mobilizar certas modalidades do que a gente poderia chamar de um trabalho gratuito, né, de um free labor, de um trabalho, um tempo de vida que você despende supostamente para ganhar algo em troca, que é essa experiência mundana, né, essa experiência comum do trabalho. E terceiro, quase como se a gente estivesse aí numa espécie de neofeudalização, né, em que o mundo capitalista contemporâneo global, né, se apresenta mais uma vez como uma série de corporações de ofício em que você tem que aprender as coisas na prática e as universidades não fazem nenhum sentido. Né, é um saber muito ilustrado, né, ou inútil demais para as questões efetivamente práticas na visão dessas pessoas. E em terceiro lugar, né, nem na internet. Nem na internet você vai aprender alguma coisa de graça. Porque se existe um modelo de economia e um modelo de negócio que exponencializa essas modalidades de trabalho gratuito, isso está exatamente na internet. Né? A própria Tiziana Terranova, que vejam vocês, né, uma professora italiana, vai justamente usar a categoria de free labor para tentar descrever, né, de trabalho gratuito, para tentar descrever que tipo de atividade nos é exigida quando nós fazemos parte da internet. Né? Eu agora mesmo estou gravando para vocês um vídeo na internet, né, para colocar no YouTube. Estou sendo remunerado por algo disso? Não. Tenho a expectativa de ser remunerado por algo disso que eu estou fazendo? Possivelmente não vou ser remunerado, né, porque ninguém se interessa por teoria. Né? Mas essa economia que a gente tem que entender, porque essa é uma economia da extração subjetiva. Né? Ou seja, é uma economia que requer tanto daquele que produz o conteúdo quanto daquele que vai consumir esse conteúdo, uma certa atenção. Né? Então, vamos tentar explorar um pouco isso. Né? A internet ela não contém todo o conhecimento humano acumulado, organizado e diretamente acessível, como esse pessoal que diz não faça faculdade parece supor. Né? Claro, eles têm razão em certos aspectos. Existe muita informação na internet? Sim. O problema é que isso não é algo necessariamente bom. Porque muitas dessas informações são qualificadas, organizadas e acessíveis. Mas a maioria delas não são. E aí o que eu te pergunto é o seguinte, os indivíduos sabem realizar essa filtragem? Os indivíduos sabem filtrar entre informações qualificadas e informações não qualificadas? Eu arriscaria dizer que a maioria dos indivíduos, sem nenhuma formação, deixados livres, né, nesse mercado informacional, que nada mais é do que um amontoado de shitstorm, né? De tempestade de merda mesmo, quer dizer, um monte de informação que você não sabe por onde começar, por onde terminar. A maior parte dos indivíduos não sabe efetuar essa filtragem. Caso os indivíduos soubessem efetuar essas filtragens e fossem então racionais, né? Você veja como isso é uma aposta na racionalidade do indivíduo e é uma aposta na sua capacidade de filtrar esses argumentos. Caso eles soubessem efetuar essa filtragem, as fake news não existiriam, elas seriam simplesmente uma hipótese do pensamento, porque a nossa razão simplesmente daria conta de filtrar essas informações. Aliás, se me permitem um parêntese, as fake news obedecem
não sei se vocês percebem isso, mas elas obedecem a um duplo regime, é um regime que é muito paradoxal, inclusive. Porque elas tanto indicam a predominância de um certo modelo de episteme, né, de um certo modelo de razão, de verdade, né, de ciência, que seria tradicional contra os conspiracionismos, né? Então as pessoas que geralmente falam sobre fake news, elas estão justamente partindo da premissa de que existe uma verdade, de que essa verdade é cientificamente comprovável, de que ela é empiricamente demonstrável, né? E portanto de que ela é válida, legítima e deve ser aceita por todos como uma verdade universal, mas o contrário também é verdade, né? O argumento das fake news é a própria porta de entrada, efetivamente conspiratória, para esses mesmos conspiracionismos, né? Então, por exemplo, basta você imaginar essas pessoas, né, que acreditam no, porque é uma questão de crença, né, no terraplanismo, né? Elas justamente vão partir da premissa, né, de que os terraglobistas, aqueles que acreditam que a Terra seja redonda, é que são conspiracionistas, porque existem evidências empíricas de que a Terra é plana, né? Então nós devemos ser críticos e nós devemos questionar os terraglobistas, porque parece uma conspiração muito bem montada a ideia de que a Terra seja redonda, né? Ela não é exatamente redonda, mas enfim, isso fica para outro vídeo. Não fica para outro vídeo que eu não vou explicar isso. Mas enfim, o que isso indica, né? O que esse tipo de lógica, ou desse paradoxo indica? A falência da crítica como procedimento racional, a falência da crítica como procedimento universal, né? E na verdade, a indexação da função crítica a sistemas de afetos e a sistemas de pertenças identitárias que são povoadas por neo-arcaísmos, né? Quer dizer, por uma crença que já está superada há séculos, essa crença de que a Terra é uma panqueca. Então, o ponto que eu quero chegar é esse. Se a internet é esse mar de informações, quem é que vai nos ensinar? Ou como é que nós vamos aprender sozinhos a fazer essa filtragem? Especialmente quando a maior parte do nosso tempo online é gasto dentro de redes monopolistas, e cujo maior ativo é formalizar o nosso perfil subjetivo, é entender os nossos interesses, é captar, né, o ponto específico da nossa loucura, né, das nossas neuroses, entender que tipo de conspirador nós somos, ou que tipo de conspirador nós temos o potencial de vir a ser, né? As redes, elas deviam ser pensadas em primeiro lugar, especialmente nessa formação inicial delas, né, nessa formação contemporânea delas, de grandes plataformas, né, batalhando de maneira monopolística umas com as outras, a partir de uma hipótese paranoica mesmo, né? As redes são lugares em que nós temos que ser subjetivados como indivíduos paranoicos. Então, é sempre uma questão de formação do eu, né? de formação de um perfil subjetivo que corresponde em alto grau com aquilo que são nossos desejos, nossos interesses, nossos conteúdos pré-subjetivos, de tal maneira que nós possamos ver nas nossas redes, nas redes que nós frequentamos com maior frequência, né, a gente tem que se enxergar ali. E a gente tem que se enxergar sem desvios, a gente tem que se enxergar plenamente, né? Então, as redes, elas servem para isso. Fazer um perfil de um indivíduo nada mais é do que tentar descobrir que tipo de conspirador ele é, ou que tipo de conspirador ele pode vir a ser. É por isso que a gente encontra, tanto nas polarizações de esquerda quanto de direita, uma série de argumentos que são claramente narrativas conspiratórias, né? Então, é isso que eles querem saber, né? Como é que os conteúdos que uma determinada rede promove, especialmente através do marketing direcionado, no nível das singularidades pré-pessoais que nos constituem, como é que elas podem ser utilizadas para nos subjetivar? Ou seja, para conceber para nós um perfil, né? Para fazer de nós mesmos o que eles chamam de profiling, né? Adaptado ao tipo de sujeito que os dados que nós produzimos voluntariamente, pelo nosso livre tráfego numa rede, indicam que nós podemos vir a ser. Ao mesmo tempo, esse é o modelo da economia de informação de redes, né? Modelo de extração de subjetividade, de modulação dessa mesma subjetividade, que passa a fazer da sua variação, do seu livre giro, né, e mesmo do seu giro aparentemente mais desregulado, não apenas um elemento a ser controlado, mas um elemento a ser extraído, a ser interpretado, a ser concatenado sob a forma de um perfil identitário ainda que cambiante, né, e explorado nas suas derivas subjetivas. Derivas essas que vão ser automatizadas por um conjunto de algoritmos.
algorítmicos, né? Seria até interessante tentar pensar as funções efetivamente psicanalíticas desse conjunto de algoritmos, porque existe aqui, né, essas plataformas, elas trabalham com conjuntos de algoritmos que nada mais são do que um tipo de superego, né, um tipo de sensor que se alimenta sem cessar do nosso id informacional, né, em que a própria função sensória deixa de ser classicamente aquela função de limitação e repressão, mas passa a ser uma função de formalização dos conteúdos inconscientes pré-pessoais, fazendo com que nós naveguemos efetivamente a partir do nosso id, né? Então, o próprio aspecto de censura, de limitação, de proibição, né, que o superego informacional poderia nos levar a crer, né, numa interpretação mais clássica do freudismo, na verdade, hoje é um sistema de contínua autorização da deriva e do gozo, né, dos nossos desejos, dos nossos apetites, das nossas supostas, né, acreditadas necessidades e por aí afora. Então, não se trata de sermos expostos na internet a uma pluralidade de conteúdos, ou então a qualquer tipo de filtros externos aos sujeitos que nós somos, ou aos sujeitos que nós estamos em vias de nos tornar, né? Sujeitos que vão ser efetivamente subjetivados pelas redes. Também não se trata de nos expor, como acontece, né, classicamente nas escolas, nas universidades, a filtros coletivamente compartilhados, né? Esse é exatamente o sonho moderno, né, que jamais foi atingido da universalidade da razão e da maioridade kantiana. Trata-se sim, nas redes, de nos expor continuamente a conteúdos que correspondem a um suposto perfil subjetivo que um algoritmo constrói para nós como um efeito do nosso livre tráfego numa dada rede ou num conjunto de redes, certo? Então, se existe um iluminismo da época das redes, né, um iluminismo das telas de LED, eles se deram à projeção de um self cambiante que pertence muito mais às máquinas do que a nós mesmos, e que se alimenta, na verdade, de nós mesmos, e que nos retroalimenta e que nos constitui a partir dos conteúdos dos inputs, né, que nós fazemos nesses algoritmos, né, educando esses algoritmos. Então, efetivamente, quem está aprendendo não somos nós, né? São as máquinas que estão fazendo machine learning. Então, pense, para a gente ter um exemplo claro disso, pense no Google. Pense na sua ferramenta de busca, pense no Gmail, pense no YouTube, pense no Google Assistente, nas séries de serviços do Google que são super especializados, tipo Google Notícias, Shopping, Imagens, etc. Cada um desses serviços é desenhado para que os nossos desejos, curiosidades, interesses, diversões, neuroses, etc. se tornem cada vez mais transparentes para os próprios algoritmos de marketing direcionado do Google, né? Quer dizer, é justamente pela interação desses dados que vão sendo produzidos na rede do Google que o Google pode interpretar quem nós somos, do que nós gostamos, o que nós queremos, o que nós desejamos, do que nós sentimos falta e, portanto, o que é que nos pode ser oferecido em termos de marketing direcionado e delimitado para a nossa singularidade, né? Então, pense, se não quiser pensar no Google, pense, por exemplo, no Facebook, que está relacionado com o Instagram, que está relacionado com o WhatsApp, que são todas empresas da Facebook Inc., né? E nas relações que os economistas digitais gostam de chamar de sinérgicas entre essas plataformas. Essa ideia de sinergia, quer dizer, por que o Facebook vai lá e compra o Instagram, né? Por que ele vai lá e compra o WhatsApp? Porque é uma maneira, né, via aquisições, grandes aquisições, de formar sinergia entre várias plataformas. E assim constituir uma rede que está para além do próprio Facebook. Nem todo tipo de dado que você produz no seu perfil do Facebook você vai produzir, por exemplo, no WhatsApp, que é uma coisa muito mais privada, né? Ou no imaginário das pessoas, é uma rede de comunicação mais privada, mais familiar, do que simplesmente o que você posta para todo mundo no seu perfil do Facebook. Então, pensa nisso. Se alguém pudesse ter a visão unívoca, sintética, de tudo aquilo que você curte, de tudo que você comenta, compartilha, pesquisa, busca, etc., não teria uma visão quase integral de quem você é? Ou pelo menos uma visão objetiva, né, em termos de dados, integral de quem você é? Já pensou por que a Amazon, por R$ 9,90 mensais, entrega pra gente séries, filmes, livros online, músicas, serviço de frete praticamente de graça?
Ela faz isso por uma razão muito simples. Ela quer saber quem é o seu cliente. E com essas informações, ela tem o seu principal ativo. Né? Saber quem nós somos, do que é que nós gostamos, como é que nós vivemos, o que nós aspiramos, né? O que nós tememos. Isso tudo indica que nós estamos efetivamente na era da economia de extração subjetiva. Então, em conclusão, porque esse vídeo já está muito longo, a internet não vai te ensinar nada. É você que vai ensinar para a internet o que é que ela, na verdade as plataformas que praticamente a monopolizam, pode vender para você. Certo? O conteúdo que a internet proporciona pode ser um conteúdo de boa qualidade. Mas se você não tiver os critérios para avaliar a qualidade desse conteúdo que está sendo exposto, que está sendo colocado, né, em circulação, você não vai saber diferenciar o conteúdo de boa qualidade e o conteúdo de má qualidade. Porque a internet pode até te levar a um mar idealmente infinito de informações. Mas nesse caso, sem ter os critérios, você só vai saber contemplar esse mar sem saber navegá-lo. Né? E contemplá-lo sem saber navegá-lo é o mesmo que não saber. É o mesmo que não ter acesso à informação. Eu corro aqui o risco de fazer uma generalização apressada, mas eu acho que ainda assim, ainda que ela não se aplique a todos os casos, é uma generalização bem fundada. Perceba que as mesmas pessoas que te dizem não faça universidade, ou fizeram universidade, ou não fizeram, mas são agentes dessa economia de extração subjetiva via redes que eu acabo de sumariar há pouco. Né? Portanto, ganham dinheiro com um modelo de economia digital que se apoia na governamentalidade algorítmica e nos processos de extração e modulação subjetiva que eu acabei de descrever. Então, ao dizer não faça universidade, eles não estão fazendo um favor para você. Não estão querendo que você seja mais livre do que você é. Eles estão fazendo um favor a si mesmos e mantendo você cativo da suposta experiência que eles têm, que os habilita a falar de um tópico com um certo ânimo de profundidade. E eu digo um certo ânimo de profundidade porque apesar de a internet estar cheia de boas intenções, como você pode perceber, de pessoas que desejam compartilhar conhecimento da forma mais profunda e universal possível, e ainda de maneira desinteressada, né? Eu tenho a impressão de que todo vídeo, todo podcast, toda interação em Instagram, Telegram e que tais, nunca são o bastante para compreendermos uma coisa. Nunca são o bastante para nos orientarmos nesse mar de informação democratizada e gratuita que é a internet. Mas, justamente por isso, né, sempre haverá um cursinho pago, dado pelo youtuber da nossa predileção, que promete, enfim, fornecer o caminho das pedras. Então, quando você deixa de ir à escola, quando você deixa de ir à faculdade, à universidade, porque acredita nessa canalha digital, você precisa saber que você está abrindo mão de um serviço público, gratuito, de qualidade, pelo qual seus pais e você mesmo, ao recolher tributos, fazem jus. E eu quero lembrar que a maior parte dos tributos no Brasil são tributos indiretos, ou seja, são tributos que incidem quando você consome bens, produtos, mercadorias. Certo? Então, ainda que você seja um adolescente, né, em idade de fazer vestibular, que você seja uma pessoa que recém ingressou na universidade ou que está tentando ingressar na universidade, entenda que você faz parte já dessa cadeia quando compra um chiclete na cantina da escola. Você está pagando tributos, está financiando a educação pública no Brasil. Ao não estudar, ao não fazer faculdade, você deve saber que você está se transformando no público cativo da economia de extração subjetiva e principalmente desse tipo de charlatão online por qual todo mundo que tem um título ou que buscou alguma formação nos circuitos epistemológicos autorizados, né, é uma ameaça universal e gratuita ao capitalismo desregulado dos cursos pagos, que explicam a verdade profunda por trás dos vídeos, dos podcasts, dos posts de Instagram, de Telegram, que só esboçam a verdade ou que só nos excitam para a verdade sem nos entregar completamente. Né? Você vê que tem essa pornografia da verdade também por detrás dessa excitação constante, né? De um saber ao qual nunca se chega. Né? Uma espécie de striptease que não chega ao final. Né? Aí, para chegar ao final, você tem que pagar. Certo? Ao não fazer faculdade, esse é um outro ponto importante, você abre mão de um salário maior.
E é isso que dizem os dados de um estudo chamado Education at a Glance, publicado em 2020 pela OCDE. A diferença salarial entre os que possuem uma graduação em ensino superior e os que possuem apenas o ensino médio é da ordem de 144% no Brasil. E essa diferença aumenta para 258% quando a gente compara salários de pessoas com ensino superior e pessoas que têm um ensino médio incompleto. Então, essa diferença na pesquisa apareceu como uma diferença menos sensível nos demais países da OCDE, em que a vantagem salarial dos trabalhadores com ensino superior é da ordem de 54% em relação aos trabalhadores com ensino médio completo e é de 89% em relação àqueles com ensino médio incompleto. O que esses dados nos indicam, sobretudo no Brasil, né, porque esses dados foram muito díspares no Brasil, o Brasil é um país muito desigual e é um país em que o conhecimento, né, o saber ainda é um aspecto elitista, né, de classes médias que tentam se assenhorar do capital humano. O que esses dados indicam, sobretudo no Brasil, é que os diplomas, apesar do que dizem os youtubers, importam. E eles importam muito para o mercado de trabalho, especialmente no Brasil, que ainda é um país com baixíssimo nível de qualificação de mão de obra em comparação com os seus pares, com outros países em desenvolvimento. Então, em conclusão, em primeiro lugar, as universidades não devem ser a única fonte de saber ou de conhecimento. Mas elas continuam a ser, e é a partir desse ponto de vista que eu acho que elas podem ser repensadas como experiência, como clusters importantes e muito mais plurais, e, portanto, com uma certa tendência à imparcialidade maior do que na internet, do que as fontes de informação disponíveis na internet. São mais imparciais porque são mais plurais. Né? A internet parece ser muito plural numa primeira visada, mas quando você começa a perceber que existem plataformas que estão disputando a tua atenção a todo momento, e que para ganhar essa disputa pela sua atenção, essas plataformas precisam a cada vez trabalhar com conteúdos mais e mais reduzidos, mais e mais fechados naquilo que você demonstra serem os seus interesses, isso significa um conteúdo cada vez mais parcial, cada vez mais talhado para converter a sua subjetividade numa identidade precisa. Né? Então, isso gera um nível muito maior de parcialidade e um nível muito maior de... como é que a gente diria? Além de ser um conhecimento parcial, é um conhecimento muito saturado. Né? É um conhecimento muito reduzido. Né? Então, segundo ponto que eu quero destacar aqui é que nem todo mundo é autodidata. Né? É uma ilusão achar que a informação está aí e que nós somos indivíduos livres, autodidatas e que podemos aprender tudo a partir do zero. Né? Aprendendo nas escolas, nas universidades ou na internet, é uma ilusão você imaginar que por escolher um meio ou outro você estaria se libertando de alguma coisa. Você não está se libertando de nada. Você estaria se expondo a clusters diferentes, com critérios epistêmicos diferentes, com vieses socioeconômicos e culturais diversos de informação e de possibilidade de formação individual. Ou seja, há maiores vantagens em fazer universidade do que não fazer. Simples assim. Porque fazendo você está se expondo a outros clusters com mais pluralidade. Terceiro ponto. A internet parece, e apenas parece, um grande buffet livre que oferece uma infinita variedade de informação de qualidade disponível. Mas isso é mentira. Primeiro porque não é tão variado na medida em que as redes e a sua economia digital reduzem naturalmente os conteúdos disponíveis, os conteúdos que vão ser expostos para você. Segundo, não é gratuito e não é livre, porque você paga alimentando com informações pessoais o algoritmo que governa o que você poderá ou não saber, isto é, os conteúdos que você pode ou não acessar. E terceiro, sem universidade, sem escola, sem formação básica, você vira público cativo dos youtubers, cujo prestígio se baseia no argumento da experiência habilitadora. Né? Tenho muita experiência no tema X, logo posso falar. Né? As universidades estão cheias de pessoas com experiência. E se algumas dessas pessoas se encaminham para a teoria, é porque a experiência as mostrou que a teoria pode ser um atalho útil para a compreensão das coisas e também para fornecer ferramentas de ordem mais geral para atividades práticas mais específicas. A distinção entre teoria e prática é uma premissa completamente artificial e que não corresponde à realidade. Pelo vídeo de hoje é isso.
Eu espero vocês numa próxima conversa. Me deixa aqui embaixo o que você acha dessa discussão, se você faz universidade, fez universidade, quer fazer universidade, ou pelo contrário, não quer fazer porque deu ouvido a esses youtubers, e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever aqui embaixo, pode ativar as notificações e nós ficamos em contato aqui pelo Van Filosofia. Grande abraço e até mais.